Fala pessoal, bem-vindos novamente ao Democracia Não é Relativa. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre as conversas vazadas do Vorcaro com determinadas pessoas, entre elas Flávio Bolsonaro. Um banqueiro preso, um senador com explicações que não estão fechando. Mas antes que você se me pergunte se isso é mais um caso de perseguição política, espere, porque a história que eu vou contar hoje para vocês é muito maior do que apenas Flávio Bolsonaro. É sobre quem o banqueiro Daniel Vorcaro também financiava e por que a mídia exatamente não quer que você saiba disso. Vamos aos fatos. Foram vazados áudios e conversas do WhatsApp entre Daniel Vorcaro e o senador da República e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. O conteúdo, à primeira leitura, pode parecer uma simples cobrança sobre um atraso de repasse de recursos destinados ao filme que está sendo gravado sobre a história e a vida de Jair Messias Bolsonaro. Mas aqui nós já temos um problema político sério. Um senador da República trocando mensagens sobre movimentação de recursos que um banqueiro de hoje que está preso. Isso gera, no mínimo, comprometimento político e levanta questões sobre toda essa relação. E tem um detalhe que Flávio não explicou satisfatoriamente essas mensagens, que foram trocadas até mesmo um dia antes da prisão, sendo que o próprio senador, em uma de suas entrevistas, falou que já tinha tempo que não tinha contato com o banqueiro, sendo que na véspera da prisão ambos trocaram mensagens. Então, Flávio Bolsonaro foi se defender, mas as explicações deles, convenhamos, até o momento estão gerando muito mais perguntas do que respostas. E aqui, no Democracia Não Relativa, a gente não passa pano para ninguém. Queremos e realmente pedimos para o senador que ele traga explicações, pois as que chegaram até o momento realmente não estão sendo convincentes. Mas primeiro, se a relação era estritamente sobre o filme, por que a conversa ocorre justamente na véspera da prisão, que segundo a defesa do próprio Vorcaro, foi uma surpresa? E até mesmo, como vocês viram aqui, que nós trouxemos, ambos se chamando de irmãos, como realmente demonstrando uma grande amizade uma pelo outro, né? Com as notícias que nós temos sobre como a Daniel Vorcaro atuava, realmente levantam muitas perguntas. Segundo, o argumento era de que era a relação da doação cultural que esbarra no contexto político do material financiado, um filme que gera uma campanha narrativa a favor do seu próprio pai. Por mais que o próprio Lula e até mesmo Michel Temer já tiveram filmes relacionados ao seu nome, mas o nome de Daniel Vorcaro vinculado ao financiamento desse filme não pega bem. E terceiro, a proximidade da data do levantamento da questão. Havia ciência prévia de algo ou foi simplesmente mera coincidência? Mas sabemos que na política, coincidência custa caro, a não ser, é claro, que você seja da esquerda, que nos diga os pedalinhos. Flávio tem o direito de se defender, mas as respostas dadas até o momento não são satisfatórias, como nós já levantamos. Mas agora, se você está aqui esperando que eu diga que Flávio Bolsonaro é inocente, o culpado, esse não é o ponto principal do nosso vídeo de hoje. O ponto é por que o mesmo escrutínio não se aplicam às outras pessoas, aos outros políticos ou até mesmo membros do judiciário que tinham relações com o mesmo banqueiro.
como o caso do ministro Alexandre de Moraes. Sua esposa tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, sendo que não foram encontradas conversas entre o banqueiro com a esposa de Moraes, mas apenas conversas do banqueiro com o próprio ministro. Nós não estamos aqui para julgar, estamos apenas levantando o que o noticiário nos trouxe até agora, o que nos levanta muitas questões. Em qualquer país sério, só o fato desse contrato já seria motivo para o juiz se declarar suspeito e abandonar qualquer decisão com relação ao processo, pedir o afastamento sobre esse caso. Mas estamos falando de Brasil. Alexandre de Moraes continua no STF, continua julgando casos políticos, continua decidindo sobre réus e adversários com o qual sua esposa assinou o contrato. A mídia, que passa horas analisando o WhatsApp de Flávio, dedicou quanto tempo a esses contratos, a todas essas conversas do Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro? Fica aí essa dúvida. Nós temos também o caso do ministro Dias Toffoli, no qual há demonstrações, no qual um resort que pertence à sua família envolvido com questões financeiras com o banqueiro, que também, só por esse fato, já seria motivo dele também se declarar impedido. Mas, como já citamos, aqui é Brasil. Ele continua participando do processo, não se declara impedido e tudo vai muito bem, obrigado, dentro do judiciário. Nada lá acontece. Então, a lógica é simples. Daniel Vorcaro não era um financiador ideológico. Ele era um operador de influência e seu método de negócio tinha um padrão claro. A lógica era pura e simples: aproximar-se de parlamentares ou até mesmo de membros do judiciário, figuras do poder, de todos os aspectos, para garantir apoio a seus projetos pessoais e empresariais. Aprovação de regulatórios, aprovações de leis, aprovação da compra, que era o caso do banco da BRB. Então, tudo isso mostra que ele se aproximava, independente de quem fosse, para atingir seus objetivos. Vamos citar também, agora aqui, membros da oposição. Vorcaro também tem contatos, mostram conversas com membros da oposição, do governo, membros do PT, membros do MDB. Tem uma reunião do banqueiro com o presidente da República, fora da agenda do presidente, e até hoje a mídia está praticamente ignorando todo esse fato. Toda essa mídia que hoje cobra Flávio Bolsonaro sobre essas questões, por que não tem essa mesma cobrança com relação ao Lula por essa reunião fora da agenda, em que até hoje não foi explanado o que realmente ocorreu dentro dessa reunião? Então, pessoal, isso só mostra que existe um padrão no Brasil que precisa ser nomeado. Investigações avançam em uma direção e travam em outra. Quando o investigado é aliado do poder do plantão, o caso some das páginas. Quando ele é da oposição, vira uma série do documental. Isso não é justiça, isso é instrumento. E quando a população fica dividida ou torcendo por um time A ou time B, os operadores dos dois lados continuam financiando, articulando e comprando influência. E com toda essa omissão da plateia, quem perde é o Brasil. Flávio Bolsonaro tem perguntas a responder? Sim. As contradições apresentadas até agora são reais e necessitam sim de esclarecimentos. Mas da mesma forma, tanto Alexandre de Moraes como Dias Toffoli também têm que apresentar justificativas ou, no mínimo, se afastar dos processos. Da mesma forma que Lula deve explicações sobre essa reunião fora da agenda, mas explicações, não
a ladainha, como ele mesmo me apresentou, com relação à retirada da taxa das blusinhas, né? Colocar a taxa é fácil e depois vem e retira para que tentar se mostrar como salvador da pátria. E, como ele mesmo já admitiu, ele cansou de viajar o mundo mentindo e falando mentiras sobre o Brasil. Então, ele realmente precisa apresentar fatos e falar a verdade. Mas a gente sabe como isso é complicado. Então, se você ainda não tiver inscrito, pessoal, aqui embaixo tem o botão inscreva-se. Não esqueça do nosso like e compartilhar com seus amigos, pois a mídia não vai estar falando sobre esse assunto. E se gostaram, nos vemos no próximo vídeo.